6. Evangelho de João, capítulo 6. Vamos ler alguns versos. Graças a Deus, querendo estar lendo com os irmãos o capítulo de número 6 e o versículo 47 a seguir. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Versículo 47 diz: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade, vos digo que não comerdes, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Versículo 58. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Podemos tomar assento, por gentileza. Graças a Deus. Meus irmãos, só fazer uma breve apresentação rápida, né? Nós somos oriundos ali do estado da Bahia, estamos há quase 18 anos aqui em Guarulhos. O Senhor nos trouxe ali de São Paulo, somos do estado da Bahia, Belo Cedo, somos oriundos do Ministério de Madureira e viemos para aqui, e há 10 anos o Senhor nos agraciou e surgiu aí o ministério ao qual nós pastoreamos e por misericórdia também fundamos. Há 11 anos, e graças a Deus estamos firme e forte, ganhando alma para Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Meus queridos irmãos, esse texto é um texto bastante polêmico, pois ele traz consigo uma linguagem, e esta é uma linguagem que trouxe uma preocupação para os judeus, e a princípio foi um dos detalhes a qual fez eles também rejeitar a mensagem de Cristo. Porque automaticamente Jesus falou de comer a carne, beber o sangue, e para os judeus isso era algo aberrante e absurdo.
porque todo judeu, com base ali na sua Torá, julgava que seria algo abominável o homem comer sangue ou beber sangue. Imagine agora tomar ou beber o sangue de um ser humano. Então isso praticamente é um ato canibalismo. E esse ato fez com que também a interpretação dos judeus ali espantasse, rejeitasse a mensagem a qual Cristo estava dando. Mas eu queria que do começo a gente aqui começasse a entender o texto no capítulo 6 de João. A Bíblia vai nos dizer que, se os irmãos estiverem com a Bíblia aberta, eu gosto de pregar olhando para a Bíblia, para que a gente não fale nada do que está escrito além dela. No capítulo 6 de João, a Bíblia vai nos dizer, a epígrafe diz que é a multiplicação dos peixes. E algo interessante começou a surgir no capítulo 6 para cá. Por quê? A Bíblia vai nos dizer no capítulo 6, e no versículo de número 1, diz assim: depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E a grande multidão o seguia. O texto diz que a grande multidão o seguia. Por quê? Via os sinais que operava sobre os enfermos. Então, aqui nós vemos que havia uma grande multidão que seguia Jesus, mas a preocupação deles, na verdade, não era de receber de fato o que Cristo estava ofertando, que era a vida eterna. A preocupação deles era seguir a Jesus, porque Jesus tinha alguma coisa para ofertar, como pães, como milagres, e essa multidão era atraída por isso. E mais à frente vamos entender que Jesus, o texto diz que estava próximo à Páscoa. Estava chegando o dia que os judeus iriam comemorar a Páscoa. E essa comemoração, sabemos que todos os judeus, ele com base na Bíblia, com base na Torá, ele vai se alimentar do cordeiro assado e comer ervas amargas. Porque o símbolo da Páscoa não é coelho e nem é chocolate. O judeu verdadeiro, ele come o cordeiro assado e bebe ali molhado junto com ervas amargas, irmãos. E justamente estava chegando o dia da festa dos judeus, a festa da Páscoa, instituída lá quando Moisés, ordenado por Deus, mata o cordeiro e através do sangue asperge sobre os umbrais da casa do povo. Lembra que lá naquele dia o anjo da morte visitou a casa de todos ali no Egito, mas livrou os filhos do Deus eterno. Através da marca do sangue foi um símbolo forte, e este símbolo nos dias de hoje também, em nossa vida, ele tem que estar estampado, para que a nossa casa venha estar guardada no sangue precioso de Jesus. E a Bíblia vai nos dizer no capítulo 6, vamos seguindo, que Jesus agora ele vai dizendo para os seus discípulos: olha, precisamos alimentar esta multidão. A Bíblia diz que quase 5.000 homens ali estava, e diz o texto que, olhando um dos discípulos, Filipe, disse: Senhor, 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um coma um pão. Ou seja, é pouco. Aí um deles observa e vê um rapaz se aproximando com a bacia de pão. Ali Jesus pegou aquela bacia, levanta ao céu da graça, e ali se multiplica os pães e os peixes, e aquela multidão passou a comer e se alimentar. E então, meus irmãos, todos comeram. Jesus disse: os que sobejam, os que restou ali, reúne tudo e não deixe faltar e desperdiçar nada. Então diz a Bíblia que eles cataram os que sobrou, juntou 12 cestos de pães e peixe. Observa que ali encerra o trabalhar de Jesus. Ele entra agora no barco e vai para o outro lado. Diz a Bíblia que no capítulo 6, versículo 16, os discípulos estavam no barco a sós, e contempla Jesus andando pelas águas, caminhando na direção dele. Então Jesus observou que eles estavam assustados, preocupados. Ele disse: não se preocupe, sou eu, ó Jesus. Aleluia! Então eles perderam o medo, e Jesus se aproxima e entra no barco e atravessa, e continua a atravessar para o outro lado, para a banda do outro lado do mar. E diz a Bíblia que a multidão agora, os que ficaram para trás, perceberam que
Jesus já não estava mais presente. Perceberam que o discípulo não estava mais presente. E eles então ficaram preocupados. Cadê Jesus? Parece que eu vejo nesses dias de hoje até aquele louvor que todos nós cantamos, que queremos conhecer Jesus. Muitas das vezes queremos conhecer Jesus, mas não quer obedecer o que Jesus quer para nós. Até dissemos que se entregamos por Ele, mas no momento da prova queremos abandonar a Jesus. Os discípulos agora, pela ausência do pão, percebem que Jesus não está. Então se preocupa a buscar a Jesus. Tem gente que só busca Jesus na hora do aperto. Tem pessoas que só querem buscar a Jesus enquanto está na doença, está no problema, está na cadeira de roda, está internado. Ele lembra agora de Jesus. Pois bem, aqui não foi diferente. Sentiram a ausência de Jesus. E eu quero que os irmãos com a Bíblia aberta, assim como estão, acompanhem comigo a leitura. Amém? Versículo 22. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com seu discípulo naquele barquinho, mas que o seu discípulo tinha ido a sós, contudo outros barquinhos tinham chegado a Tiberíade, perto do lugar onde comeram o pão e havendo o Senhor dado graça. E vindo ali, pois a multidão que Jesus não estava ali, em seus discípulos, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Aqui entendemos que o desejo da busca não era por Jesus, porque eles voltaram no dia seguinte para o mesmo lugar, o lugar que tinha acontecido o milagre da multiplicação, esperando que ali sairia mais pão e mais peixe. Mas infelizmente Jesus não estava mais lá. Então, pois Jesus não está mais lá, eles desesperaram, querendo ir buscar a Jesus. Observe, irmãos, existe um grupo de pessoas que servem a Jesus pelo que Ele é, mas tem outros que só servem porque Ele tem alguma coisa para oferecer. Tem aqueles que servem, independente se Ele vai dar a bênção, se Ele não vai dar, mas eles querem servir porque sabem que Jesus tem alguma coisa para ofertar. Quer ver? Se a igreja não lota, é se alguém descobrir, ó, vai ter um pregador, e esse pregador, ó, o defunto se levanta, o câncer é curado, alguém ressuscita. Aí, meu irmão, vai vir gente de todo lado do Arco da Velha. Agora vai dizer, não, vai ter um simples pregador, Bíblia na mão, vai ter um alimento que é o arroz e feijão. Muitos não vão dar crédito, sabe por quê? O que Jesus oferece não é coisa grande, é coisa simples aos olhos do homem, que é o pão da vida, é a palavra que salva e leva para o céu. Aqui nós temos algumas lições para a gente aprender nessa noite. Jesus chegando do outro lado, a sós, diz o texto que Jesus foi a sós, mas a multidão, no capítulo 6, versículo 22 até o versículo de número 24, nos informa que a multidão então entraram nos barcos e foram em busca de Jesus até Cafarnaum. Por que Cafarnaum? Diz a história que Jesus tinha uma residência em Cafarnaum. Então eles pensaram que Jesus estaria em casa. E automaticamente eles foram para lá. Aleluia. Parece que eu vejo nesses dias alguém preocupado só com as bênçãos e não com o dono da bênção. Parece que eu vejo nesses dias alguém preocupado só com as bênçãos, a qual pode receber no caminho, mas não com o dono, o autor da bênção. Eu quero saber se nessa noite quem prefere as bênçãos ou o dono da bênção, levante a mão e glorifique a Deus nessa noite. Versículo 25. E achando no outro lado do mar, disseram: Rabi, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu e disse: na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste o pão e vos saciaste. Ou seja, a preocupação deles era só em se alimentar. Eles não queriam Jesus. Tem muita gente que às vezes diz que quer Jesus,
mas os seus atos reprovam Jesus na sua vida. Tem muita gente que diz: eu amo Jesus, mas os seus atos estão repugnando Jesus na sua vida. Aleluia, aleluia. E assim Jesus disse: vocês estão me seguindo, não porque eu tenho do céu a palavra, mas porque vocês comeram pão e saciou a barriga. Trabalhar pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque este é o Pai, Deus o salvo e o Senhor. Disse-lhe, pois, a isso agora atraiu o interesse deles. Jesus falou: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece. Qual é a comida que permanece? Nós vamos participar da ceia hoje. E isso atraiu a atenção deles. Então ele disse: agora eu quero fazer obra. Versículo de número 28. Disseram, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Os camaradas nem bem estavam servindo a Deus como se deveria, agora já queriam fazer obra. Muita gente assim, né? Às vezes nem serve a Deus direito, mas quer fazer a obra. Não dá para entender. Não dá. Jesus respondeu e disse-lhe: a obra de Deus é esta, que creais naquele que enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito: Deus lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Você vê que eles ainda estavam com a sua visão terrena. Eles ainda estavam trazendo a visão, trazendo ali o cenário que Moisés orou e Deus preparou o maná. E eles então acreditando que aquele pão físico era um pão verdadeiro que sustentava. Só que Jesus disse: Deus, não foi Moisés, mas meu Pai, o Deus que preparou o pão vivo. E esse pão vivo não é o maná que perece, porque a lei foi esta: pegue a porção apenas a qual vocês conseguem comer do dia. Ou seja, qual era a ordem? Deus disse: tem que ser diário, um pão diário, porque até a oração do Pai Nosso é assim: Pai Nosso que está no céu, santificado, aleluia, seja o teu nome, e assim vai, abençoe o pão de cada dia. Jesus estava dizendo: o pão tem que ser diário. Quem vive por fé tem que crer que o maná ele vai ser providenciado amanhã. Quem vive por fé tem que crer que o maná amanhã Deus vai prover. Porque é assim que nós somos crente. Crente não vive à vista, crente vive por fé. E quem vive por fé acredita que o pão vivo está aqui nesta noite. E essa comida, ela não faz perecer. É uma comida que nos dá vida. É uma comida que ela permanece para a vida eterna. E pode glorificar a Deus. Versículo de número 33. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disse-lhe, pois, o Senhor: dai-nos. Disseram, pois, ao Senhor: dai-nos sempre desse pão. Dai-nos sempre. Ele estava com Jesus e não tinha entendido que Jesus estava falando do próprio. Quando eles despertaram, que é assim, dá trabalho para abrir as visões, viu, irmãos? A mulher lá de João capítulo 4 estava se matando, pegando água lá embaixo do poço. Jesus falando com ela, e ela insistindo, querendo lançar lata lá embaixo para pegar água. Jesus disse: olha, você está buscando uma água, que essa água você vai tomar, vai ter sede, vai voltar de novo. Mas eu tenho uma água que se eu te der, tu nunca mais volta aqui.
Então ela abriu os olhos e disse: Senhor, eu estou me dando essa água. Aleluia. Jesus então começa a dialogar com ela e fala: ó, se tu creres em mim, rios de água viva brotarão de dentro de você, e para a vida eterna. Tem crente que precisa abrir as visões, tem pessoas que precisam abrir os olhos. Por quê? Porque a tua vida na igreja, a tua caminhada na presença de Deus não é tão somente algo passageiro, é algo que Deus está te preparando para a vida eterna. A tua vida aqui, para ouvir a palavra, para se alimentar do pão, é algo espiritual, é algo que Deus prepara para a vida eterna. Deixa eu ver se tem crente com essa visão aqui. Deixa eu ver. Aleluia. Glorifique ao Deus. Aleluia. De saudar o Senhor deste pão. O que é que não quer? Quem quer ouvir que vai perecer, ouvir que vai para o inferno? A pessoa já quer logo resolver sua vida. Dá esse pão, porque eu não quero ter fome, eu quero ter alimento para sempre. Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. O que eles esperavam? Eles esperavam Jesus chamar os discípulos e dizer: ó, Tiago, pode vir, traz aí esse saco de pão, traga aí esses peixes, porque eles preferem comer esse alimento que eu tenho. Eles esperavam isso. Mas quando Jesus olha para ele e diz: eu sou o pão da vida, meu Deus, aquele que vem a mim não terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas já vos diz que também vós viste, e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá a mim, virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Versículo 41. Murmuraram, pois dele os judeus. Por quê? A visão do canibalismo entrou na mente deles. Eu sou o pão, então eles murmuraram, porque ele diz que ele é o pão que desce do céu. Murmuraram, não aceitaram. Aleluia. Eles queriam comer pão físico. Porque tem pessoas assim, ele se alegra só quando tem comida física. Eu costumo dizer: quer ver o crente contente? Chama ele para a churrascaria. Vai pulando. Agora vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos tirar um período de oração, irmãos. Vai ser poucos que vão encarar isso. Meu Deus! E dizia: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Ó, já puxou a raiz. Não é o filho de Maria, não é o filho de José que nós conhecemos? Vixe, esse tem o que para oferecer? Não é assim que fazem? Quero olhar para a história, quero olhar a nossa raiz. Não é esse que um dia era drogado, que um dia era maconheiro, que um dia era drogado. Não é este, e hoje já é um pregador, já é um profeta. Não é assim? E isso aconteceu com Filipe, com Natanael também. Quando disseram lá: vem, quem é Jesus? De onde ele é? Nazaré. Vixe, vem uma coisa boa de lá. Meu Deus! Ele chega, olha só, Jesus chega diante dele e diz: ó, eu te vi assentado debaixo da figueira. Revelação. Por quê? Na época, Herodes havia mandado matar todas as crianças, um infanticídio. E a família de Natanael pega ele e coloca debaixo da figueira, esconde. E lá ele ficou com 3 anos de idade, e os homens não viram, não conseguiram matar, e Jesus deu livramento e ele não morreu. Então só quem viu aquilo foi Deus. Só quem viu foi o Espírito Santo. Jesus então abre a boca e diz: eu te vi, tu estava lá debaixo. Quando Jesus disse isso, eu vejo que tu és um profeta. Eu vejo que na tua boca não tem dono. Eu vejo que és o Filho de Deus. Sabe por quê? Jesus disse: só porque eu te disse que és, que te vi, que
debaixo da figueira? Pois agora vem comigo, que tu vai ver o Filho de Deus subindo e descendo ao céu. Vem, porque revelações do céu terá sobre a tua vida. Judeus aqui então começou a olhar a história de Jesus. Rapaz, é o filho de Maria, é o filho de José. O que ele tem para oferecer para nós? O que ele tem? Mas conhece os pais dele, são pobres, não tem nada. A multidão aqui é grande. O que esse homem tem a oferecer? E ele está dizendo que ele é o pão. Como é que ele vai dar comida para todos nós aqui? Fala, Deus, meu pai! Respondeu Jesus e disse-lhe: não murmureis entre vós. Oh, aleluia! A murmuração é um pecado terrível. E tem muita gente dentro da igreja murmurando à toa, sem pra quê, irmãos? Murmura de tudo. Aleluia! Deus está fazendo, está murmurando. Deus está operando, está murmurando, irmãos. Fecha a tua boca e só abre para a glória. Fecha a tua boca e só abre para adorar a Deus. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas. E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouvir e aprendeu, vem a mim. Não que alguém viste o Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai. Na verdade, vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Meu Deus! Versículo 48. Eu sou o pão da vida. Jesus não voltou atrás. Jesus não se intimidou. Jesus não se intimida por pressão, por cara feia, por murmuração. Eles tentaram pressionar Jesus aqui, mas ele não volta atrás, não, ele permaneceu firme. Aleluia! Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Esse é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer este pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aqui possamos analisar duas condições. A primeira condição é o pão físico que Jesus estava ofertando na multiplicação dos pães. Aquele ato ali cativou muitos. Mas quando chegou Jesus falar acerca do pão espiritual, eles então começaram a se entristecer. Porque muita gente quer servir a Deus pelo reino terreno e não pelo reino espiritual. Pelo reino terreno, muitos estão por aí, igrejas superlotadas, pessoas dando testemunho miraculosos, mas quando chega a hora da separação, aí veremos. Por quê? Porque quando se fala do pão espiritual, tem um preço, tem uma renúncia, e muitos agora não querem renunciar para poder participar do pão espiritual. Este pão é o pão vivo, é Ele que vai nos alimentar eternamente. Quem quer o pão espiritual? Quem quer? Tem pão espiritual descendo nesta noite. Receba! Versículo 52. Disputavam, pois os judeus entre si, dizendo, como mais uma vez murmuraram, como pode nos dar essa sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse, na verdade eu digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Tem muita gente desigrejada por aí. Tem muitas pessoas que estão se auto-apacentando. Pessoas que dizem que não precisa reunir-se para congregar mais. Pessoas que dizem que não precisa mais de uma liderança, de um pastor para guiar. E muitos dizem, meu pastor é Jesus.
Minha igreja sou eu. E usa desses artifícios e anda caindo, pegando bicho por aí, irmãos. Porque são pessoas, como diz o apóstolo, escrevendo a carta de Tito, são pessoas que pastoreiam o seu próprio ventre. Não, aleluia, são levados como um vento para um lado para o outro, como uma onda do mar, que ela sopra, leva e volta, porque não tem firmeza. Então eu quero lhe dizer essa noite, estamos aqui, alma de Deus, estamos reunidos, foi Deus que preparou para nós, estamos em uma igreja, foi Deus que preparou, então pastor dessa casa, Deus que preparou, então meu irmão, nós fugimos da palavra de Deus. Se não comerdes da carne, e não comer também, não beber do sangue, não tereis vida em vós mesmo. Apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, ele vai recomendar, ele vai ali trazer a ensinar para a igreja dos dias presente, na época, a igreja primitiva, para cá. Ele dá a maneira como celebrar a ceia, como discernir, como preparar, como organizar. Então ele vai dizer: há muitos fracos e muitos doentes, porque não tem discernido o corpo do Senhor como se deve, não tem se examinado, porque não é tão somente um pão feito ali na padaria, não é um suco confeccionado ali de qualquer jeito, é um valor, é um peso espiritual, e a igreja tem que valorizar isso, tem que entender que esta reunião não é uma reunião qualquer, estamos aqui para celebrar a Cristo, para participar do corpo e do sangue. Então, irmão, é a palavra de Deus que está dizendo: quem come e quem bebe tem a vida eterna, terá a vida eterna. Quem quer o reino de Deus, esse é o caminho. Esse é o caminho. Quem não comer não terá vida em vós mesmos. Quem não come vai ter morte espiritual. Pastor, o que é isso? Estão aí, né, dizendo, chega no Apocalipse, que são os mortos-vivos. Já tem filmes falando, mas tem muitos cristãos que só tem o nome, mas que já está morto. É como diz Apocalipse capítulo 3, o Senhor falando para a igreja de Sardes, ele vai dizer: tem nome de vivo, mas está morto, tem nome que está vivo, mas já morreu. Aí voltamos para que Paulo vai dizer: aquele que não decide, aquele que não examina, ele come para a morte, para a sua condenação. Mas a igreja que está aqui reunida, viva, estamos, e é esta igreja que vai subir ao céu, arrebatada. Quem vai? Eu vou, quem vai? A igreja do Senhor. Levanta a tua mão, que é uma profecia bíblica. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Como diz Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, que ao toque da trombeta os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos arrebatados. Então nós vamos vencer a morte. A igreja de Cristo vai vencer a morte. Receba! Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, e eu nele.
Isso aqui é um ato de comunhão. Ceia Fala, Deus! é comunhão. Meu Pai! E que comunhão é essa? O próprio texto já nos diz: quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, junto. É impossível estar junto de Cristo e ter comunhão com Ele. É impossível alguém dizer: eu tenho comunhão com o Pai, mas não obedece, não faz o seu mandamento. E o mandamento de Cristo foi esse: coma do meu corpo, beba do meu sangue, e assim tereis a vida eterna. Aleluia! Então Cristo ele vai continuar a falar assim: como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Assim que de mim se alimenta viverá por mim. O apóstolo Paulo, escrevendo certa feita, ele vai dizer que eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. O morrer para mim é lucro, mas o viver é Cristo. Quando o crente tem convicção da sua vida com Deus, ele não vai deixar de cegar, porque muitas das vezes foi tentado, mas não pecou. O que vai desabonar é o pecado, mas a tentação, a Bíblia entende que não é pecado ser tentado. Pecado é quando você cede à tentação. Aleluia! Quando nós somos tentados, estamos em combate, como o próprio Paulo vai dizer: combati o bom combate, encerrei a carreira, mas guardei a fé intacta, viva em Deus. Aleluia! Glória a Deus. Versículo 58. A honra é para ti, meu Deus! Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais. Esquece maná. Não estou falando de maná. Maná no dia seguinte ele apodrecia. Então que comeram maná e morreram. Jesus está dizendo: vocês estão preocupados com a comida que perece. E tem muita gente preocupada com a comida que perece. Tem muita gente preocupada. Tem gente que pede muito para querer sempre agariar mais. Tem gente que deixa os seus compromissos com Deus para agariar mais. Às vezes ele tem a opção de vir pontuar, mas ele quer insistir, agariar mais dinheiro, mas trabalhar mais. Meu irmão, não vamos batalhar pela comida que perece. Sim, não vamos aqui estar sendo negligente ao trabalho, não é isso. Mas vamos nos atentar para as coisas espirituais de Deus. Vamos valorizar o céu, vamos valorizar a sua palavra, vamos entender que Deus ele estabeleceu a sua verdade. E sem ela não há salvação, não há propósito do céu sem a verdade. Versículo 58. Quem comer este pão viverá para sempre. Eu acredito que muitos famosos que morreram sem Cristo, se eles abrissem o coração e começassem a entender, eles não se matavam dentro de clínicas cirúrgicas. Eles não precisavam colocar cheio de botox, cheio de tanta coisa para protocolar a velhice. Porque nós sabemos que vamos tombar. A carne vai descer à terra, mas ela tem o endereço certo. É os céus. Meu Deus! Quem está entendendo, glorifica a Deus. Versículo 59. E ele disse essas coisas dentro da sinagoga, no lugar de covis de inimigo. Dentro da sinagoga, Jesus ensinou um negócio desse. Aí muitos dos discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este sermão. Meu Deus! Aleluia! Glória! Não saímos aqui do assunto da ceia ainda. Aí hoje nós vemos pessoas saindo da igreja por nada. É porque alguém não deu a paz para ele, bota no coração e sai com aquilo na cabeça. Fulano me deu, virou a cara para mim e ele se desvia. Não vem mais para a igreja, o pastor fica preocupado, né? 5, 6, 7 dias, 10 dias, 1 mês, 2 meses, porque alguém deu a paz. Aí outro porque a irmã que regeu o louvor, não colocou o louvor que ela queria, aí já se desvia. Aleluia! Não é assim? Os discípulos estavam ouvindo o sermão, aqueles disseram: rapaz, que mensagem dura é essa? Meu Deus! Eita, Jesus! Que mensagem dura!
dura. Jesus pregava duro. Né? Aí nós que pregamos, nós temos um cuidado. Hoje falar de muitas coisas pode ser caracterizado como crime. Né? Então a gente fica preocupado, né, de pregar e às vezes dar esse descuido. Em muitos casos, às vezes até não toquem assuntos, mas a palavra de Deus não machuca ninguém. A palavra de Deus só ofende o pecado. A palavra de Deus só vai ofender o pecado. Quem vive no pecado e quem não quer deixar ele, de fato vai sair ofendido. Aleluia! Mas o que é lavado pelo sangue, ele aceita a palavra, ele recebe, ele dá glória, ele examina, ele exalta a Cristo, porque ele é rei, Senhor. Lembra? Textos anteriores, João capítulo 6, anteriormente, esse fato, ele é antecipado por um ato que aconteceu. Jesus chega, reunidos, e ali Jesus toma a iniciativa de lavar os pés do discípulo. E chega Jesus com a bacia para lavar os pés. Por isso que nós aprendemos sobre a doutrina do lava-pé. É por conta disso. E lavando os pés dos discípulos, chegou a vez de Pedro. Você sabe qual foi a reação de Pedro? Senhor, não lava meus pés não. Eu não sou digno que o Senhor lave meus pés. De fato ele estava vendo o Filho de Deus se dobrou diante dele para lavar os pés dele. Ele, como pecador, confesso, eu acredito que até um dos irmãos ou eu também reagiria assim. Só que Jesus então começou a dialogar e falar: Pedro, deixa eu lavar os seus pés, porque se eu não lavar os teus pés, tu não vai ter parte comigo. Meu Deus! Aí qual foi a resposta de Pedro? Senhor, não lava só os meus pés não, mas pode me banhar tudo. Se é para me purificar, deixa eu tomar o banho todo. Se é para ir para o céu, me lava todo. Se é para ir para a eternidade, me lava todo. Eu não quero só os pés, eu quero tudo, corpo, alma. Quem pode adorar, quem pode receber, aleluia. Esta é a palavra de Deus. Ela não mata, ela limpa. Mas aqui, Jesus, sabendo do que eles estavam pensando, que eles estavam murmurando a respeito disso, ninguém falou, mas Jesus percebeu, porque ele era Deus. Disse-lhe: isto vos escandaliza? Trazer uma palavra dessa, um ensino deste, escandaliza vocês? Ah, Deus, meu Pai! Então é pecado ouvir a palavra e a palavra lapidar vocês? Meu João vai dizer no capítulo 15, ele vai dizer que toda árvore que está em mim não der fruto é cortada e tirada, mas aquela que está em mim é necessário que eu limpe. Aleluia! E limpando eu, é bom para que ela dê mais fruto, ela cresça, ela desenvolva, ela prospere. Aí alguém disse: vós, Jesus olhando para o discípulo, vós está limpo pela palavra. Quem quer palavra tem limpeza, quem gosta de palavra vai ser limpo. Aí não vai ter sermão duro, não vai ter. A palavra que limpa, e a palavra não é dura. Aí alguém vai dizer e vai sair bravo, chateado. Jesus então disse: ó, então isso escandaliza. Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Então escandaliza. Imagine se eu subisse aqui agora, deixasse as vestes simples e subisse no céu de glória, e lá estaria sem descer. O que eles queriam dizer? Se eu não descesse, seria pior, porque não teria salvação, não teria pão, não teria alimento espiritual. Vocês então se escandalizaram. Versículo 63. O Espírito é o que vivifica. A
carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Jesus não pregou carne, mas a interpretação dos ouvintes era carne. Por quê? Eles murmuraram. E quando olhamos a palavra murmuração, vamos para Gálatas capítulo 5, são obras da carne. E as obras da carne é que tem matado muita gente, tem tirado a comunhão do corpo e do sangue. As obras da carne têm tirado muitos homens da comunhão com Deus. Então essa noite o Deus está dizendo para que nós possamos renunciar às obras da carne para ter comunhão com o Pai. Tem gente que murmura, sai do culto murmurando e acha que está em comunhão. Pastor, isso é muito sério, porque comunhão é algo invisível, é algo que você não precisa colocar na internet, colocar no Facebook, colocar no teu status. Comunhão é algo entre você e Deus, mas nas mínimas coisas Deus, Ele rejeita a nossa comunhão. Versículo 64, eu vou encerrar 5 minutos. Mas algum de vós que não creio, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem eram os que havia de entregar. Jesus sabia. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Aqui eu encerro no versículo 66. Vocês vão entender a honra é para ti, meu Deus, que havia muitos ali que voltaram. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andava com ele. Por quê? A mensagem era dura. meu Deus. Quem quer servir a Deus tem que aguentar. Quem quer servir a Deus tem que segurar. Quem quer servir a Deus não vai voltar atrás por qualquer coisa. Então, se você perceber nos textos, com todo respeito à Igreja de Cristo, com todo respeito, hoje estamos vivendo uma geração muito frágil, qualquer coisa desanima, qualquer coisa para, qualquer coisa triste. Às vezes eu como pastor, por misericórdia, tenho um pastor, às vezes uns homens de 50 anos, irmão, tem que estar levando no colo, sabe, para poder dar um carregar na boquinha dele, para ele se firmar. Irmãos, isso dói na alma, aleluia. Muitos estão voltando atrás, mas nós temos um alvo certo, é o céu, a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, tem um alvo certo, é o céu. Jesus, certa-feita, 3 minutos, chama os discípulos e disse: vejo que muitos têm voltado atrás. Chegando até a Pedro, disse: mas Pedro, e tu? Toda a honra a ti, Que tu queres? Ele disse: Senhor, para onde eu vou? Se só o Senhor tem palavra de vida, se só o Senhor tem comunhão, se só o Senhor me dá garantia de salvação. Se eu acho que eu vou atrás de profetas por aí, se eu acho que eu vou atrás de diaconeiros por aí, se eu acho que eu vou atrás de cantadores por aí, se eu acho que eu vou atrás de espiritistas por aí, só o Senhor tem palavra de vida. Desde então, dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então muitos dos discípulos tornaram atrás, tiraram a mão do arado e já não anda mais com ele. Tem muita gente andando sem Jesus e achando que está com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Jamais, jamais. Respondeu Simão: Senhor, para quem iremos nós? Meu Deus! Só tu tem palavra. Aleluia! Palavra às vezes vai doer um pouquinho, vai, mas não vai matar. A poda, o processo da poda é difícil, porque às vezes você vai podar. Eu já trabalhei de bico na Bahia, fazendo trampo de jardineiro, e às vezes tinha que podar
algumas plantas, né? Figos e outros. Irmãos, o processo já tem, às vezes você tem que passar o facão, passar a foice e limpar. Então aquele processo não é fácil, é dolorido. Então a palavra de Deus, ela vai até de fato causar uma dor, mas essa dor vai te levantar, porque através da palavra é que você vai dar fruto, vai prosperar, vai crescer, vai desenvolver, vai cair as escamas